Vamos iniciar a nossa primeira live. É uma live assim, primeira vez que eu tô fazendo live de manhã no Instagram, tudo isso. Então, assim, a gente tá aprendendo tudo aqui hoje, né? E é legal a gente, né? Mais uma forma da gente estar junto, da gente conversar. Hoje vai poder ter a participação de vocês. Quem quiser participar, é só acenar que a gente vai estar conversando. Então, assim, tá bem diferente, né? É diferente para vocês e é diferente para mim também. Deixa eu só me localizar aqui, gente. Já localizei. Então, a gente hoje tá aí com umas novidades, né? Está começando aí um trabalho novo. Quem quiser participar, quem quiser fazer perguntas, né? Quem quiser conversar ao vivo aqui, pode pedir aí para poder participar, que aí a gente vai estar conversando, né? De repente é uma pergunta, um estudo de caso, alguma dúvida aí, né? A área de educação especial, né? Do lidar com um aluno especial. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre como alcançar, né, o aprendizado, como é que meu aluno aprende, meu aluno com deficiência, como ele aprende, né? A Maria Regina, ela mandou uma solicitação aqui, então vou aceitar a solicitação dela para a gente conversar, ok, Maria? Vamos lá. Vamos ver se vai dar tudo. Isso. Vamos lá, Maria. Vamos ver se a gente inaugura aqui as nossas lives de 9 horas da manhã, né? Nós estamos fazendo um teste aqui pra gente... Opa, tá entrando aqui a Maria. Olá, Maria. Você tá me ouvindo bem? Tá processando aqui. Então, a gente vai estar conversando aqui sobre como alcançar o aprendizado, né, do aluno especial, do aluno com deficiência, né? Então, a gente tem tantas... a gente trabalha com esses alunos na educação especial, dentro do consultório, no set terapêutico, né? A gente tem o lidar com a família e durante essas 2 semanas aqui que a gente está fazendo esse teste aqui, né? Essa inovação aqui, a gente vai estar conversando sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Maria? Não, gente, eu acho que não deu certo aqui com a Maria. Eu não sei se ela está se organizando, mas eu acho que não. Não sei. Deixa eu tirar aqui. Opa! Mostrando aqui meu... Gente, eu não tô sabendo mexer. A Maria não tá me respondendo. Então, eu não tô sabendo reverter aqui para desconectar ela.
Maria, você me ouve? Mas você não está aparecendo aqui pra gente. Vira a sua câmera para você. Então, Maria, desliga, por favor, a sua transmissão. É, gente, deu. Pronto, eu desliguei agora a tela da Maria. Então, a gente vai conversar. Se outra pessoa quiser participar, então pode mandar a solicitação, tá? Mas, gente, verifica se a imagem tá para vocês, se o som tá legal, tá? Para vocês entrarem. Então, vamos lá. Como alcançar? Como que a gente pode? O que que a gente tem que fazer? Como que é o procedimento para que a gente participe, vamos dizer assim, de todo o processo? Que metodologia eu utilizo para a gente chegar aí à excelência do nosso trabalho, que é ver o nosso aluno com deficiência ler e escrever. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar sempre dos primeiros passos da educação especial, né? Como que eu começo, como que eu abordo essa criança, como eu abordo essa família, a receptividade desse aluno, né? O acolhimento desse aluno. A gente precisa ter a anamnese bem feita. Muitos profissionais fazem logo a anamnese, né? No primeiro encontro, no segundo encontro. Eu gosto de conhecer um pouquinho o aluno ainda, ou o paciente. Eu gosto de ter esses primeiros contatos com a criança ou com o adolescente. Eu gosto de conversar com ele. Eu gosto de fazer uma entrevista com a criança, né, com o aluno. A gente fala criança, né? Mas eu gosto desse primeiro contato ser meu e do meu paciente. Porque quando a gente faz logo a anamnese, vem várias informações importantíssimas para a gente ter, mas a gente já cria uma expectativa, a gente cria um olhar sobre o indivíduo que muitas vezes pode macular, né, a nossa visão sobre o indivíduo. Então, eu gosto muito de ter o contato com o meu paciente. Então, eu quero conversar com ele. Eu gosto de conversar a primeira sessão um pouco com a família. Eu gosto de ver a posição da família quanto à deficiência dessa pessoa, como que essa pessoa, o que que ela sabe, né? Então, o que que ela tem a consciência da deficiência, ela tem controle sobre isso ou não. Alguns pais meio que escondem da criança, né? Finge que... Então, assim, eu oriento muitos pais a serem bem sinceros, porque é uma característica dela, da pessoa, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com isso. Eu gosto de sempre trabalhar não sou psicóloga, né? Eu sou psicopedagoga, então a gente tem que saber até onde a gente vai, né? Eu quero até convidar vocês essa semana, a gente vai ter uma semana de live às 19 horas e a gente vai estar tratando sobre isso, né? Com a professora Ana Paula, ela vai falar um pouquinho dessa questão, até onde o psicopedagogo pode ir. Então, é bem legal a gente estar discutindo sobre isso, né? Até onde eu, como psicopedagogo, posso ir nas minhas intervenções. Então, eu gosto sempre de trabalhar com um colega psicólogo
porque essas abordagens comportamentais, afetivas, né, de conhecimento de si mesmo, é um trabalho muito específico do psicólogo. Então, eu gosto muito de orientar a família a procurar um psicólogo e tratar essas questões com a criança, com o meu paciente e com a própria família. A aceitação, né? A gente tem que se aceitar, ninguém é igual a ninguém, né? Ninguém a gente não tem um padrão, a gente não é feito numa forma, né? Nós somos diversos, né? Nós temos a diversidade neural, cada um imagina, pensa, realiza, aprende de uma forma. Então, é muito importante que a gente tenha isso como um primeiro ponto, né, para o meu aluno aprender a diversidade e a importância da consciência da pessoa sobre a sua condição. Isso, para mim, é fundamental. Né? A gente vê nos filmes americanos que tratam de temas da educação especial, de deficiência, essa questão. O indivíduo ele sempre tem um controle sobre si, né? Mesmo com a deficiência. Então, há movimentos importantíssimos quanto a isso, eu acho bacana, muito bacana sobre isso. Há algum tempo eu trabalhei com comunidades autistas, perdão, comunidades surdas, e o surdo tem essa questão da sua identidade, de quem sou eu sou, o que eu tenho, como que eu vou lidar com isso, né? O síndrome de Down também, né, tem um movimento forte quanto a isso também, empoderamento da pessoa, né, independente da sua neurodiversidade. Bem, então o primeiro ponto é isso, é conhecer o indivíduo, né? Como que eu vou chegar? Quem está entrando agora aí. Oi, Yolanda, tudo bom? Quem está chegando aí agora, nós estamos falando aqui de como alcançar o aprendizado, como que a gente vai chegar nesse propósito, né? A educação especial está embasada em 3 pilares importantes, que é o acesso, a permanência e o aprendizado. Então, esses 3 pilares é que fundamentam a educação inclusiva. Nós vamos estar falando também sobre isso durante essas 2 semanas, né? Quem é o professor, o que é ser professor inclusivo, o que é ser um educador inclusivo. A gente vai trabalhar essa questão do educador inclusivo, porque a gente vai estar falando com vários profissionais que trabalham na educação. Então, a gente vai estar trabalhando esse termo aí, né? Educador inclusivo. Todos aqueles que estão envolvidos no processo de educação, de ensino da pessoa com deficiência. Então, a gente só vai fazer inclusão quando a gente tiver essa ideia que a inclusão ela não é feita por um só. Né? Então, a gente precisa ter um grupo de pessoas. E todas essas pessoas, eles são educadores inclusivos. Né? A gente tem que se preparar para isso. Então, o primeiro ponto aí para a gente trabalhar a questão do aprendizado do nosso aluno é a gente conhecer o aluno e conscientizar ele de todo o processo, né? Conscientizar a família de todo o processo. É a gente acolher através da anamnese, através dos questionários iniciais, das visitas, caso seja uma terapia domiciliar, das orientações, né, de que profissionais vão procurar, quem vai estar envolvido, o que é equipe multidisciplinar. As famílias chegam muito desesperadas, né, quer falar equipe multidisciplinar, é um nome pesado, às vezes inicialmente para a família. Então a gente tem esse primeiro passo aí de acolhimento e preparação da família para todo o processo necessário aí para a gente começar o processo de aprendizado. O segundo passo, gente, a gente não pode fugir, em hipótese alguma, é a avaliação.
aí a gente está falando de uma avaliação diagnóstica, né? Aí a gente está falando de encaminhamento para médicos, para psicólogos, neuropsicólogos. Lembrando que alguns testezinhos são só feitos por psicólogos e são testes importantíssimos para a gente conhecer a estrutura do desenvolvimento dessa criança, desse aluno, né, desse jovem ou desse idoso. Então, é importante que a gente tenha em mãos uma avaliação neuropsicológica, para que a gente possa, então, caminhar com mais plenitude. Ah, Marta, mas a minha realidade não é essa. Eu aqui na minha cidade não tenho psicólogo, muito menos neuropsicólogo. Nós não temos equipe multidisciplinar, a gente não tem nada disso. Então, eu tenho que trabalhar no escuro. Não, você não precisa trabalhar no escuro, tá? A gente vai ficar sem essa avaliação, então a gente não vai ter o diagnóstico dessa criança. Mas a gente pode, como profissional da área de educação especial, como profissional da psicopedagogia, quem é psicopedagogo, nós podemos levantar hipóteses, nós podemos montar informações, a gente pode ter organizado informações sobre esse aluno. Ah, mas como que eu faço isso? Com sondagens. A gente pode montar sondagens psicopedagógicas. Há vários testes que nós podemos utilizar. Há protocolos de indicações de dislexia, de descalculia, de autismo, de deficiência intelectual que nós podemos utilizar. Nós temos testes mesmo, testes cognitivos que podemos utilizar. A gente tem conhecimento suficiente para montar uma sondagem. Não é um teste, não é um protocolo, mas eu posso, através das áreas de desenvolvimento, eu posso montar essa sondagem. Então, não tem como, a gente tem que passar por um processo de avaliação, mesmo que essa avaliação seja uma avaliação dentro da área da psicopedagogia. A gente não vai fechar um diagnóstico, mas a gente vai ter informações de áreas que estão bem, áreas que precisam de ser trabalhadas. Então, a avaliação não tem como a gente fugir. Nós podemos fazer avaliação motora no colégio, pede-se aí a ajuda do professor de educação física para que ele nos auxilie nessa avaliação. Então, a gente tem ferramentas, mesmo que sejam poucas, mas a gente tem que procurar fazer essa avaliação, tá? Uma avaliação, se essa avaliação for diagnóstica, melhor. Agora, se a gente não conseguisse, se a gente tivesse toda essa limitação, então a gente tem que procurar então fazer uma sondagem e conhecer mais profundamente esse aluno. O tempo de execução de tarefas, ao modo que ele pega no lápis, o tipo de raciocínio, a flexibilidade de resolução de problemas, o raciocínio lógico matemático, a escrita, a concordância, né, de começo, meio e fim das histórias, as histórias orais, a verbalização. Então, tudo isso a gente tem como a gente avaliar sem ser diagnóstico, né? Então, a gente monta toda uma avaliação dessa criança através de sondagens, de testes, para que a gente possa preparar aí um trabalho com essa criança, tá? Não é a excelência, mas também não é nada fora de propósito. A gente pode fazer isso, tá? Então, a gente tem que ter cautelas, conhecer testes e tudo isso mais. Um outro ponto importante, né? Um terceiro ponto importante aí, que a gente vai tratar sobre o processo aí de aprendizado dessa criança, é as suas habilidades.
quais são as habilidades que meu aluno tem? Quais são as dificuldades que meu aluno tem? O meu aluno senta? Ele tem tempo de atenção? Meu aluno, ele tem rastreamento visual? Ele tem imitação? Então, eu preciso conhecer, então, todas as habilidades e todas as dificuldades do meu aluno, as necessidades de intervenção, para que eu possa começar, então, o processo aí de alfabetização, o processo de ensino para o meu aluno, né? Para o meu paciente. Ai, Marta, o meu processo de alfabetização do meu aluno tá horrível. Olha, eu estou tentando tudo. Olha, eu uso, olha, tudo que tem aí de mais novo, de consciência fonológica. Olha, eu faço tudo, Marta. Eu estou assim estudando muito, mas o meu aluno não aprende. Primeira pergunta que a gente faz a essa pessoa: o seu aluno tem tempo de atenção? Ah, ele é meio distraído. Ele fica olhando tudo. Tá bom. Esse seu aluno, ele tem rastreamento visual? Ele consegue manter o olhar? Não. Ele senta? Não. Ele aponta? Não. Ele está verbalizando? Não. Você já desenvolveu um trabalho de comunicação alternativa com ele? Não. Então, gente, não adianta fazer o processo de alfabetização. A gente tem que ter alguns requisitos, alguns pré-requisitos para a gente ensinar começar a alfabetização. Isso é um ponto muito importante, né? Às vezes a gente fica insistindo em folhinha, em repetições gráficas, em repetições de babebi bobu, repetições de palavras, e nada acontece. Então, eu tenho que saber, eu tenho que avaliar essa criança para que eu possa pensar por onde eu vou começar, né? Se ela não tem as habilidades básicas do aprendizado, né, ou sociais, como que a gente vai trabalhar essa criança? Como que ela vai prestar atenção? O meu aluno precisa de um plano inclinado, porque ele tem dificuldade ainda de abaixar e levantar o olho. Como que tem que ser? A cópia tem que estar mais próxima dele. Eu vou fazendo um trabalho de distanciamento dessa cópia. O que ele precisa? Que protocolo de trabalho? Como que eu vou construir o seu PEI? Sonzinho difícil de se escutar muitas vezes, né? Ai, quando a gente tá assim, a pessoa fala, ele tem PEI, aí a gente já, né, pira, vamos dizer assim. Mas o plano educacional individualizado, ele está sendo montado, ele está sendo feito, como que tá isso? Como que faz, né, o PEI? Nós vamos estar falando sobre PEI essa semana também, nas lives das 18 horas. Se eu não me engano, na semana que vem, serão 10 lives às 19 horas, aqui no canal do Instagram e também do YouTube, tá? Então, gente, tudo isso é importante a gente saber. Então, muitas vezes a gente quer antecipar aí o aprendizado e não se consegue. Então, mais um ponto aí, uma avaliação de quanto anda aí os pré-requisitos do aprendizado dessa criança, né? As habilidades básicas do ser humano, como está esse desenvolvimento. Então, isso é importante a gente avaliar. Até porque a gente vai precisar montar programas de ensino. Então, é importante que a gente saiba o que a gente vai ensinar. A gente vai precisar montar o plano educacional individualizado. A gente tem que saber quais são as áreas que nós vamos trabalhar, o que, como e por quanto tempo, tá? A gente tem que ter todo esse domínio aí. Outro ponto importante para a gente alcançar o aprendizado do nosso aluno, o ambiente que esse aluno está inserido, como está organizado esse ambiente. Então, eu tenho que pensar se tem muitos estímulos naquele ambiente, se o ambiente está claro. Aí a gente vai ter que saber
preparar o ambiente para cada deficiência, né? Então, quando eu estou trabalhando com autistas, eu tenho que pensar esse ambiente de uma forma, né? Não pode ter muitos estímulos, é importante que a gente mantenha uma rotina dentro desse ambiente, até mesmo de móveis, que ele encontre as coisas com facilidade. Então, tem toda uma organização nesse ambiente. Quando eu trabalho com hiperatividade, eu estou falando da mesma coisa. Eu tenho que também ter um ambiente preparado para que essa criança, com poucos estímulos, com limitação de acesso a alguns materiais. Então, a gente tem que estar preparando isso. Quando eu estou falando de trabalho com baixa visão, eu também tenho que me preocupar com várias nuances do ambiente, como a luminosidade, né? Como está aí a claridade dessa sala, ela tem que ser, a sala tem que ser mais clara, né? Porém, a gente tem que ter muito cuidado com o reflexo dessa luz sobre o papel que essa criança está utilizando, sobre o quadro branco que reflete muito. Então, tem todo o preparo também. A gente também evitar ficar trocando os móveis de lugar, porque para baixa visão e cegueira, para que ele possa ter confiança no ambiente de estudo, né? Porque ele tem que entrar e sair, se movimentar com segurança. Então, é importante que a gente tenha esse ambiente fixo, né? A forma, né? De organização. Então, é importante que a gente também tenha essa preocupação. Gente, bom dia para o pessoal que está entrando. Todos sejam bem-vindos. E hoje, gente, eu já ia esquecendo aqui, que eu fico tão empolgada e aqui um pouquinho nervosa aqui com toda a inovação aqui que está acontecendo aqui comigo, que eu esqueci. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns a todas as mulheres, tá? Nós somos guerreiras mesmo, somos maravilhosas, merecemos o nosso dia. Então, assim, bom dia e parabéns aí por esse dia que é um dia de muita reflexão, né, das nossas ações e que a gente lembrado, né, da força da mulher aí nesse dia aí, da luta da mulher, seu espaço na sociedade e tudo mais, né? Márcia Beatriz Alves, beijo, tô te vendo. Gente, a Márcia vai estar com a gente essa semana, ela vai vir falando aqui poxa, um tema muito legal na live das 19 horas, tá? Ela vai falar sobre educação especial no nível superior, né? Que os núcleos de acessibilidade. Ela é da universidade, do Centro Universitário Barra Mansa, o BM, que eu tive o prazer de trabalhar, e ela vem trazendo aí pra gente aí essa semana, eu não sei o dia, eu acho que é na quarta-feira, vai sair aí os posterzinhos, né, das datas direitinho, mas ela vai estar falando com a gente um tema muito legal e pouquíssimo falado né? A gente trata muito pouco desse tema, que é a educação especial na educação superior, os centros, os núcleos de acessibilidade. Então, voltando aqui. Então, um outro ponto que é importante a gente estar ligadinha aí para o aprendizado dos nossos alunos, que é a questão do ambiente, que a gente vai estar recolhendo. Olá, será um prazer. Parabéns a todas nós, mulheres guerreiras. Verdade! Mulheres guerreiras, mães, professoras, psicopedagogas, a gente é tudo, né? Bem, um outro ponto aí que a gente tem que estar ligadíssimas é o seguinte: quais são os materiais necessários? O que eu tenho que ter dentro do meu consultório? Como que eu tenho que
montar, o que que eu preciso para que eu possa ter como ferramenta de ensino e de qualidade de ensino aí para as nossas, o nosso aluno, né? Então, gente, a gente fica, todas nós já tivemos aquela época, né? Muitas de nós, eu acredito que a maioria, falar todas às vezes pode ser um exagero, né? Mas a maioria, quem não nunca catou coisa da internet, põe um monte de drive, né? Eu aqui, monte de drive, e a gente tem aquela monte de coisa. E às vezes, na hora que a gente precisa, a gente não sabe onde tá, e fica aquela coisa, procura no computador, perde tempo, então vai para a internet, pega uma atividade que às vezes não é bem aquilo que a gente quer. Então, a gente tem isso. Então, muito importante é o selecionar, o organizar e a intervenção, né? Eu saber o que o meu aluno precisa, eu selecionar materiais que eu possa usar com esse aluno e organizar todo esse material. Eu posso, lembrando que todo planejamento é individual, então cada um vai aprender de uma forma. Você pode ter um material que você possa precise adaptar para outros alunos. Mas é importante que a gente tenha aí um acervo de materiais bem estruturados, bem organizados, para que quando a gente precisa, a gente só vai lá, acessa e trabalhe com essa criança. Então, é importante que a gente possa ter esse processo de selecionar. Marta, mas o que é selecionar um material? Como que eu seleciono um material? Fique ligadinha aí que essa semana vai ter uma live 9 horas da manhã só sobre isso. Como que eu vou selecionar esses materiais, tá bom? Gente, pedindo a vocês, compartilhem aí essa live das 9 horas, tá bom? Compartilhe, chame aí os colegas, vamos fazer aí, trazer mais gente para as lives. Eu estou começando esse projeto aqui, é um projeto novo, né? Que é de interação aqui com o pessoal. E então, minhas redes sociais têm crescido, graças a Deus, tem sido bem bacana. A gente tem o YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, a gente entrega muito material lá no Telegram. Eu vou pedir pro Luiz, que está aqui, eu sei que ele está aqui no meio das mulheradas aqui, para depois colocar aí na live ou em algum lugarzinho aí, os linkzinhos para acesso aí. Eu não sei se pode, não sei como é que é, mas a gente vai deixar aí para vocês poderem acessar, tá bom? Mas qualquer coisa, YouTube é o caminho mais rápido aí para a gente se encontrar, que é Marta Bistene, você vai achar o meu canal, tá bom? Tem o site também, martabistene.com também, que é um meio também da gente interagir, ok? Então, vamos lá. Então, esse ponto de selecionar materiais é importantíssimo e a gente vai falar com detalhes durante aí a semana das lives às 9 horas da manhã, tá ok? E para a gente já ir caminhando aí para o fim, as intervenções. Como as intervenções? Como que eu posso preparar essas intervenções? Como eu vou trabalhar em si, né? As meninas aí, psicopedagogas, as psicólogas, os professores de educação especiais, especial que está iniciando, elas fazem essa pergunta: Marta, como começar o trabalho? Como que eu vou começar? Como que vai ser a minha primeira intervenção? Tá, já passei pela anamnese, já tenho entrevista, já conheço meu aluno. E como que eu vou começar? Como que vai ser a minha primeira vez com o meu aluno, né? O que eu faço no primeiro encontro? Bem, cada um vai ter a sua metodologia, né? Cada um vai ter o seu ritmo de trabalho. Então, eu vou falar um pouquinho do como eu faço e aí vocês vão adaptando para vocês, só para a gente ter um norte, né? Bem, eu começo conhecendo o material escolar dessa criança. Eu gosto de
de pedir os cadernos, eu gosto de pedir os livros, eu gosto de ver a qualidade da limpeza desses cadernos, desses livros. Eu gosto de ver se tem o livro, o que a escola está passando para essa criança, como que a escola, no caso de consultório, né? Eu recebendo a criança no consultório psicopedagógico. Então, eu peço para os pais trazerem esse material para eu conhecer a qualidade desse material. Como que é a organização desse material. Pode parecer uma bobeira, mas não é. A criança precisa de ter a gente precisa de ver como que ela se relaciona com a escola, com o material da escola. O que a escola está passando, né? Como que está sendo a abordagem dessa escola? Essa escola está passando só trabalhinhos para passar tempo ou ela está fazendo um trabalho de inclusão com essa criança? Como que vai ser a minha postura quanto a essa instituição? Como que eu vou ter como que eu vou abordar essa escola? Qual é o conhecimento da escola sobre inclusão? É uma escola pública? É uma escola particular? Então, é importante que a gente trabalhe. Então, eu começo por aí. Um outro ponto que eu tenho também muito cuidado é a questão... Gente, eu estou perdida no tempo. É a questão dos métodos que são utilizados na escola, né? A gente sabe os caminhos melhores. Nós conhecemos os caminhos com evidências científicas, mas nem todas as escolas têm essa preocupação, né? Tem essa habilidade de percorrer o caminho da ciência, percorrer o caminho das evidências científicas. E muitas vezes, dependendo do tipo de escola, né? Dependendo da região da escola, que escola é, cada uma vai ter a sua metodologia, os seus métodos. Alguns são fônicos, outros são silábicos, outros não são nada, misturam tudo, né? Então, às vezes, a gente quando chega criança, a gente quer impor as coisas. Então, eu oriento sempre o seguinte: o psicopedagogo, professor de educação especial, ele tem que ter o conhecimento de todos os métodos que tiver, tudo que você puder aprender, você aprende. Por quê? Porque se a gente tem o caminho certo para a alfabetização, para o trabalho de aprendizado com a criança, a gente não pode impor isso e fazer uma confusão na cabeça da criança. A gente precisa de um processo, né, de adaptação de um método para o outro. A gente tem que ver até onde a criança está. Se você está vendo que a dificuldade dessa criança está mais relacionada ao método do que propriamente as questões biológicas dessa criança, então você tem que conversar isso com a escola. Então é muito importante que a gente tenha essa observação, né, de todo o processo que essa criança está passando, como ela está aprendendo, que métodos estão ensinando, até onde ela está alcançando esse método, até onde esse método está sendo ruim para ela ou bom, né? Ela está aprendendo, tá? Então vamos tentar como que a gente vai organizar isso, como que é. Então, isso é muito importante a gente também estar alinhado. Então, por onde eu começo? Eu começo fazendo essa avaliação também do processo mesmo cognitivo dessa criança, tá? Processo não processo cognitivo, né? Porque aí é muito biológico isso. Didático, tá? Didático pedagógico dessa criança, tá? E uma outra questão é começar a introduzir as próprias intervenções. Então, eu já fiz uma avaliação, eu já sei o que ela quer, o que ela precisa, né? É importante que a gente saiba as preferências dessa criança, há testes de preferência que a gente pode aplicar, tem bem bacana, né? Que é na linha da análise do comportamento, que é uma ciência.
que hoje é uma referência para os profissionais, análise do comportamento, conhecida como ABA. Então, é uma ciência importante para o professor conhecer, para o psicopedagogo conhecer, dominar suas ferramentas. Tem muita coisa legal dentro da análise do comportamento. A gente é algo assim que não tem muito tempo na minha vida, tem uns 5 anos, mas que realmente mudou assim, todo um olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem do meu aluno, quando eu comecei a conhecer e a estudar análise do comportamento, tá bom? Então, tem vários testes importantes para a gente fazer ali, que qualquer professor pode fazer. Eles tratam muito dessa questão das habilidades sociais, das habilidades acadêmicas. É importante a gente conhecer. Então, é uma ciência que a gente não dá mais para a gente pensar a escola sem ela, tá? Não é uma ciência fácil, pelo menos para mim não foi, mas é uma ciência que a gente precisa trazer para dentro da sala de aula, tá bom? É importantíssimo isso. Então, a gente não precisa... Eu falo assim, é importante que a gente domine, né, a ciência, é muito importante que a gente conheça tudo que ela pode fazer para a gente, mas a gente precisa de tempo para conhecer. Então, você pode conhecer, você tem alguns instrumentos que você já pode usar e você vai estudando com calma e crescendo dentro do conhecimento da análise do comportamento, tá bom? É uma indicação que eu faço. Então, a gente tem um testezinho de preferência do aluno, que é muito importante, que é aquilo que vai dar margem para a gente construir outras questões não vou entrar nesse mérito, mas que já dá para a gente trabalhar outras questões com esse aluno. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento. Quais são as preferências do meu aluno, o que ele gosta, o que eu posso utilizar, né, dentro do set terapêutico da sala de recurso para me auxiliar aí no aprendizado desse aluno. Então, é um outro ponto muito importante que a gente precisa estar bem ligada. E aí, por fim, então, as intervenções. Bem, é importante que a gente tenha materiais, é importante que a gente tenha ferramentas adequadas, né? Ferramentas que propiciem o aprendizado. As questões hoje, há pesquisas que já nos deixam bem confortáveis aí na qualidade do aprendizado das crianças, principalmente de todas as crianças, mas a gente está falando das crianças com deficiência. A questão das intervenções visuais estruturadas, né? A abordagem do ensino estruturado. Então, a gente tem essa questão. Então, na nossa primeira sessão, é legal que a gente já tenha, já apresente para os nossos alunos a questão de um bom material, tá? Materiais estruturados, materiais concretos, né? É importante que a gente utilize os materiais concretos, os visuais, os manipuláveis com nossos alunos, que a gente tenha aí uma base, né? É legal, a gente tem um monte de material, é bem bacana, mas é legal que a gente pense, bem, eu estou começando a minha carreira na psicopedagogia, na neuropsicopedagogia, né, na sala de recursos, a gente procurar aí quais são os materiais mais importantes para a gente ter na nossa sala. Então, a primeira intervenção, ela tem que ser, gente, sempre, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até a última, a gente tem que ser muito bem planejado, tá? Não existe nenhum trabalho, seja em escola ou seja em set terapêutico, sem intencionalidade, sem planejamento, ok? Então, gente, essa foi nossa live de hoje, a nossa inaugural, né? Foi bem, eu achei até que foi bem, assim. Participação, gente, vocês podem perguntar, vocês podem pedir aí para
para participar da live, tá? Amanhã nós teremos novamente, às 9 horas da manhã, estaremos aqui para mais uma live, tá bom? E amanhã a gente vai falar sobre ensino à distância ou remoto. Ainda é um desafio para você? A gente está falando de qualificação, nós vamos falar de qualificação profissional. Quanto anda aí a sua qualificação, né? Você está preparada para receber um aluno especial na sala de aula? Você está preparada para assumir uma sala de recursos? Você está preparada para abrir o seu consultório de psicopedagogia? Então, a gente vai estar falando sobre isso aí amanhã, tá ok? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Compartilhem aí, tá? Visitem aí as minhas redes sociais e amanhã a gente volta, ok? Beijo, gente. Muito obrigada aí pela participação.